Sejam todos bem-vindos ao pitch do Instituto Nacional de Tecnologia, realizado em parceria com o Senai Minas. Hoje, apresentamos a Oportunidade 2777, um projeto inovador que investiga a resistência a CST por H2S dos mandris forjados em SMSS para poços. O Instituto Nacional de Tecnologia, INT, está estrategicamente localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, um centro de inovação e desenvolvimento industrial. Em suas instalações, encontra-se o laboratório LAH2S, referência em pesquisas avançadas e excelência em ensaios de corrosão, corrosividade pelo CO2 e H2S. Nosso parceiro nesta oportunidade, o Senai Minas, é uma referência em inovação e tecnologia. Localizado em Minas Gerais, a instituição conta com 68 laboratórios de ponta, equipados com tecnologia de última geração, e um time altamente qualificado de 340 colaboradores. Juntos, estamos impulsionando soluções avançadas para os desafios da indústria. O grande desafio desta oportunidade está na baixa resistência à corrosão sob tensão por sulfetos dos mandris forjados em aço supermartensítico, uns S41425, uns S41426, uns S41427. Essa limitação restringe o uso dessa metalurgia em acessórios da COP, exigindo soluções mais robustas para ambientes de alta severidade. Hoje, o caminho adotado tem sido o uso de ligas mais nobres, como as de níquel, para garantir segurança e desempenho em poços com elevados teores de H2S. No entanto, com inovação e pesquisa, buscamos ampliar os limites desses materiais, desenvolvendo alternativas que possam transformar a indústria e otimizar custos sem comprometer a confiabilidade. Diante desse desafio, buscamos ampliar os limites de aplicação dos aços inoxidáveis supermartensíticos, SMSS, em ambientes com H2S. Assim, nossa proposta busca não apenas avaliar seu desempenho nos mandris de poços produtores, mas também entender como os ciclos térmicos dos processos de soldagem influenciam sua microestrutura, propriedades mecânicas e resistência à corrosão sob tensão por sulfetos. Com isso, queremos viabilizar alternativas inovadoras e mais eficientes para a indústria. Para superar os desafios impostos pela corrosão sob tensão por sulfetos, este estudo irá simular a região da zona termicamente afetada, ZTA, em Gliblo, permitindo uma análise precisa dos efeitos térmicos sobre os aços supermartensíticos, SMSS. Além disso, diferentes tratamentos térmicos pós-soldagem, TTPS, serão executados para avaliar sua influência nas propriedades mecânicas e na resistência à corrosão intergranular e sob tensão por sulfeto, considerando graus de resistência de 95 e 110 KSI. Para uma compreensão detalhada da estrutura dos materiais, serão utilizadas técnicas avançadas de caracterização, como EBSD, Electron Backscatter Diffraction, microscopia eletrônica de varredura, MEV, e microscopia óptica, proporcionando uma análise minuciosa da textura e microestrutura do metal base e da ZTA. Adicionalmente, a presença de austenita retida e reversa será determinada por técnicas como magnetômetro de amostra vibrante, VSM, e difração de raio-x, garantindo uma avaliação precisa das transformações de fase e seu impacto na resistência desses materiais. Para uma análise detalhada da resistência dos aços supermartensíticos, SMSS, serão conduzidos testes rigorosos de corrosão intergranular por DLEPR e polarização potenciodinâmica em ambiente Sauer. Esses ensaios permitirão avaliar o grau de sensitização dos materiais e sua vulnerabilidade à corrosão localizada. Além disso, a resistência à corrosão sob tensão por sulfetos, SSC, será investigada em diferentes condições de pH, 4,5, 5,0, 5,5, e pressão parcial de HS, 0,5, 1,0 e 1,5 PSIA, a 25 graus Celsius, em meios altamente salinos. Para isso, serão utilizados métodos reconhecidos, como baixa taxa de deformação, BTD, e o método Adanace TM0177.
A partir dos resultados, será possível determinar o fator de intensidade de tensão crítico necessário para o início da corrosão sob tensão. O monitoramento do surgimento de trincas será realizado por ruído eletroquímico, permitindo uma identificação precisa do início da degradação do material, complementada pela análise da superfície de fratura. Esses estudos fornecerão um panorama abrangente do desempenho dos SMSS em condições agressivas, abrindo caminho para otimizações e avanços na aplicação desses materiais. Diante desse cenário, é essencial estabelecer diretrizes claras para avançar na aplicação dos aços inoxidáveis supermartensíticos soldados. Assim, este estudo tem como objetivos específicos: viabilizar o uso de mandris soldados de aço inoxidável supermartensítico em ambientes severos com H2S e CO2, sob alta pressão e temperatura. Aperfeiçoar a microestrutura desses materiais, considerando os efeitos da corrosão sob tensão induzida por sulfetos, CSTS. Desenvolver metodologias para avaliar sua resistência em condições SAUR, H2S. Elaborar mapas de CSTS em mandris soldados, permitindo uma análise detalhada do desempenho dos materiais. Os aços inoxidáveis supermartensíticos soldados representam uma alternativa econômica às ligas de níquel, reduzindo custos em mais de 10 vezes. No entanto, seu uso ainda é restrito devido à dureza da zona termicamente afetada, ZTA, e do material de solda, que podem ultrapassar os limites da AMPP, NEIS MR0175 e SO 15156. Além disso, há um pequeno histórico de falhas em mandris soldados. Embora esses fatores tenham limitado sua aplicação, ainda não há um estudo consolidado sobre microestrutura e tratamentos térmicos pós-soldagem em relação à corrosão sob tensão por sulfetos, CSTS. Por isso, este trabalho busca desenvolver TTPS tratamentos térmico pós-soldagem que melhorem a resistência a CSTS e aprimorem os materiais disponíveis no mercado. No projeto Petrobras Embrapi e corrosão sob tensão pelo CO2 e H2S em mandris e em ambientes de fluidos de completação, realizado pelo INT em 2018, na entrega 7 foi apresentado um mapa de CST, Super 13 cromo onde nenhuma junta soldada superou o limite de 0,5 psi de ppH2S, em pH 4,5, mesmo com cargas inferiores ao AYS, utilizando NAS TM 0316. Para um mandril soldado, só em uma condição de pH 4,5, pressão parcial de H2S 0,1 psi e 90% AYS não houve indícios de CSTS, mas houve presença de corrosão localizada com profundidades maiores que 25 mm, utilizando NEIS TM 0316, FPB. No entanto, a maioria dos mandris e dos tubos soldados fornecidos pelas empresas possuíam muitos defeitos de soldagem, como porosidades. Uma solução alternativa para aprimorar o estudo é fornecer ZTA fornecida pelo simulador Glibol. Ampliar o domínio de aplicação dos diferentes tipos de aços inoxidáveis supermartensíticos, SMSS, soldados para serviço com H2S, estudando a microestrutura de AISM, ciclo de soldagem e propondo tratamentos térmicos de pós-soldagem para encontrar com a proposta um tratamento térmico pós-soldagem TTPS que ajude a conseguir um aumento na resistência a CSTS de pelo menos 0,5 psi pressão parcial de H2S. Para garantir uma abordagem estruturada e eficiente, o projeto foi dividido em etapas bem definidas através da estrutura analítica do projeto, EAP. Começamos com uma revisão bibliográfica, analisando falhas por corrosão sob tensão por sulfetos, influência dos elementos de liga e levantamento das principais tecnologias e normativas. Em seguida, passamos à fase metodológica, onde planejamos os experimentos, adequamos os sistemas de teste e elaboramos os protocolos necessários para uma execução precisa. A partir disso, avançamos para a simulação do ciclo de soldagem, onde realizamos experimentos detalhados, incluindo dilatometria, difração de raios-x e avaliação de resistência mecânica e à corrosão. Com base nos primeiros resultados, propomos tratamentos térmicos pós-soldagem, TTPS,
para otimizar a microestrutura e melhorar a resistência à corrosão sob tensão. Finalmente, consolidamos os dados no mapa de CSTS, utilizando ensaios normatizados e técnicas avançadas para monitoramento do início das trincas, mecânica da fratura e controle dos materiais em ambientes agressivos. Essa estrutura garante que todas as etapas sejam executadas de forma integrada e eficiente, proporcionando um caminho claro para validar e otimizar o uso dos aços inoxidáveis supermartensíticos soldados em condições severas. Este projeto será desenvolvido ao longo de 36 meses, estruturado em 3 fases principais: planejamento, execução e encerramento. Inicialmente, será realizada uma revisão bibliográfica e o planejamento experimental. Em seguida, serão conduzidos testes de soldagem, caracterização dos materiais e avaliação da resistência à corrosão sob tensão por sulfetos, CSTS. Por fim, os resultados serão consolidados em especificações técnicas, artigos científicos e patentes, garantindo avanços na aplicação dos aços inoxidáveis supermartensíticos em ambientes agressivos. Inicialmente, será realizada a simulação da zona termicamente afetada, ZTA, utilizando o sistema GLIBO, considerando ciclos térmicos que reproduzem as condições reais de soldagem. Em seguida, serão conduzidas caracterizações mecânicas e metalúrgicas, incluindo a avaliação da textura e microestrutura por EBSD, MEV e microscopia óptica. Os testes de resistência à corrosão sob tensão por sulfetos, CSTS, serão realizados em diferentes condições de pH e pressão parcial de H2S, utilizando métodos normatizados como NEICE-TM 0177 e NEICE-TM 0316. Para complementar a análise, serão aplicadas técnicas de polarização potenciodinâmica e DLEPR, permitindo a avaliação da corrosão intergranular e da resistência mecânica dos materiais. A partir dos resultados, serão propostos tratamentos térmicos pós-soldagem, TTPS, com o objetivo de otimizar a microestrutura e aumentar a resistência à CSTS. A evolução do projeto será monitorada continuamente, garantindo uma abordagem eficiente e integrada. Por fim, será elaborado um mapa de CSTS, consolidando todas as informações obtidas para orientar futuras aplicações dos materiais na indústria. Para ciclos de soldagem, tratamento térmico pós-soldagem e caracterização mecânica e metalúrgica, o INT e o SENAI possuem de infraestrutura disponível o simulador GLIBO, dilatômetro, MEV, MET, microscópios ópticos, EBSD, DRX, Raman, durometros, ultramicrodurometro, CHARP e máquinas universais de ensaios mecânicos. Para estudo da corrosão localizada, potenciostatos, reatores de vidro, autoclaves, banhos térmicos, controladores de temperatura, confocal autoclaves de Asteloy, infraestrutura para trabalhar com H2S. Para estudo da corrosão sob tensão por sulfetos, potenciostatos, reatores de vidro, autoclaves de Rasteloy, banhos térmicos, máquinas universais de ensaios mecânicos, mass flow, controladores de temperatura, confocal infraestrutura para trabalhar com H2S. Para tenacidade à fratura, reatores de vidro, autoclaves de Rasteloy, banhos térmicos, máquinas universais de ensaios mecânicos, proof rings, infraestrutura para H2S. Para estudo de monitoramento eletroquímico, potenciostatos, reatores de vidro, autoclaves de Rasteloy, banhos térmicos, máquinas universais de ensaios mecânicos, proof rings, infraestrutura para H2S, confocal, XPS. Os resultados esperados para esse projeto são: um conhecimento produzido, revisão bibliográfica e prospecção tecnológica. 2. Simulação soldagem AISM em GLIBO. 3. Método, tratamento térmico pós-soldagem, TTPS. 4. Produto, avaliação do grau de sensitização de ZRAS que passaram por tratamentos térmicos pós-soldagem. 5. Produto, avaliação da resistência a CSTS e corrosão localizada das ITAs obtidas nos tratamentos térmicos pós-soldagem. 6. Produto, mapa de CSTS para seleção de AISM de tratamentos térmicos pós-soldagem aprovadas. 7. Produto, conhecimento produzido,
Relação microestrutura obtida com relação à resistência a CSTS com a microestrutura de AISM. 8. Método: estudo da tenacidade de AIMS em meio contendo H2S. Metodologia para avaliar a resistência à corrosão sob tensão em ambientes contendo CO2 e H2S. 9. Produto: especificação técnica. Por que selecionar esta proposta? Parceria técnica entre instituições, trabalho em equipe. Criatividade e procura de soluções tecnológicas que beneficiem a empresa. Capacidade técnica. Capacidade em gestão de projetos. O INT e o Senai Minas agradecem pela atenção. Muito obrigado.